Olá, turma, tudo bem com vocês? Iniciamos então mais uma semana de aulas de atividades remotas. Estamos agora na 32ª semana. Nessa 32ª semana, iremos trabalhar sobre agricultura. Ali no nosso livro é o percurso 27, inicia ali na página 220. E também iremos trabalhar sobre o percurso 28, que fala sobre a pecuária. Nesse primeiro momento, então, falando sobre a agricultura, iremos aprender sobre fatores que influenciam a agricultura. O primeiro fator é o clima. O clima ele é um fator que influi de forma decisiva na distribuição espacial das várias plantas cultivadas no mundo, ou seja, tem algumas espécies de plantas, de vegetais, que dão somente em determinadas características de clima. Um exemplo, o algodão e o amendoim, eles se desenvolvem em clima quente e seco. Já o cacau, a juta, a cana-de-açúcar, o café, eles se desenvolvem apenas em clima quente, né? E com períodos bem definidos de chuva e seca. Então, dependendo do clima, alguns tipos de vegetais, alguns tipos de plantas acabam se desenvolvendo e outras não. Um outro fator também que influencia na agricultura é o solo, né? Quanto ao solo, né? Existem também condições naturais favoráveis e desfavoráveis para a agricultura. Então, tem solos que são férteis, que são bons para determinado plantio, e solos que são pobres em alguns nutrientes. E acaba que aquele vegetal, aquela espécie de cultivo, acaba não se desenvolvendo naquela área devido a essa pobreza aí do solo. Nós temos também o relevo, que é um outro fator que determina aí a agricultura. Há alguns relevos que impedem ali que a agricultura que algo venha a ser cultivado de forma favorável, né? Um exemplo é o relevo montanhoso. É possível haver plantações no relevo montanhoso, porém, deverá ser implantada aí algumas técnicas, né? Para que haja ali um bom desenvolvimento desse plantio. Agora iremos falar sobre os tipos de organização da produção agrícola brasileira. O primeiro tipo de organização da produção agrícola aqui no Brasil é o latifúndio, que é a grande propriedade rural. Apresenta técnicas tradicionais e baixa produtividade. O segundo tipo de organização é a unidade familiar de subsistência, né? Essa palavra subsistência fala de sustento. É realizada em pequenas propriedades, muitas delas classificadas como minifúndios, ou seja, pequenas terras, com a utilização de técnicas tradicionais e mão de obra familiar. Então, a família participa aí dessa produção agrícola. Parte dos produtos cultivados e da produção de animais é vendida. Então, uma parte é consumida pela família, do que eles produzem, e outra parte é vendida. Agricultura familiar. Nesse tipo de organização da produção agrícola, o uso da terra é feito por pequenos proprietários, com um trabalho fundamentalmente familiar. Então, todos são ali da família. Visa abastecer principalmente o mercado interno, principalmente abastecer aqui o Brasil, nosso território. E o quarto tipo de organização de produção agrícola é a empresa agrícola, que são unidades de produção avançadas do ponto de vista tecnológico e podem ocupar grandes extensões de terra. Então, ocupa grandes extensões de terra e exige-se equipamentos mais avançados, né? Na agricultura, é comum o uso de alguns elementos químicos para combater algumas pragas, né, que acabam afetando a lavoura. E os agrotóxicos são um desses produtos químicos que, despejados, né, sobre a lavoura, eles controlam as pragas, né, e as doenças que atacam as plantas. Porém, ele tem um efeito negativo, né? Ele causa danos à saúde humana, aos animais, né? Ao meio ambiente, porque contém aí algumas substâncias químicas bem fortes. Agora iremos falar sobre os tipos de pecuária, né? Ali no percurso 28 ele vai falar sobre a pecuária. O primeiro tipo de pecuária é intensiva. A gente pode perceber pelas imagens que esse gado ele é criado confinado, né? Ele é criado preso e ele tem ali o objetivo de ser gado leiteiro, né? Então, esse gado aí vai ser para a questão da produção de leite. E os proprietários geralmente utilizam técnicas e equipamentos um pouquinho mais
avançado, mais moderno, para dar conta da criação desse gado. O próximo tipo de pecuária, né, de prática pecuária, temos também a pecuária extensiva, né? A pecuária extensiva, ela também pode ser chamada de corte. Por que de corte? Porque a carne, né, desse gado vai ser comercializada, vai ser consumida. Esse tipo de pecuária extensiva é destinada em grandes extensões de terra, onde há mais terra do que o gado. Então, pouco gado e muita terra.